noite, família MAP. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais um encontro para estudarmos esse livro, o Livro dos Espíritos, para dar início à nossa semana, assim, ricos, né? É verdade, né, Célia? Envolvidos nessa luz, envolvido nessas energias que recebemos, que precisamos receber, necessitamos receber. Então, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita harmonia, equilíbrio, que estamos precisando muito e sempre. E para dar início, depois nós vamos lembrar, né, Nivaldo, do nosso codificador, né? Que tá, agora próximo, né? Próximo dia 31 de março. Vamos comemorar, nós né? temos o aniversário de morte do nosso codificador, Allan Kardec, que foi a 31 de março de 1869. 1869, isso. Só para a gente ter uma ideia, né, Célia? Ele edita o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1857. Então foram basicamente 11, 12 anos de trabalho ininterruptos, né? Porque aí, né, Nivaldo, vem tudo em série. 1857, ele codifica o Livro dos Espíritos. O livro... Em 1861, Livro o Livro dos Médiuns. Depois em veio 1864, o Evangelho. Em 1865, já um ano depois, o Céu e o Inferno, e fecha com a Gênesis, em 68. E isso a gente tem que levar em consideração, Célia, que Kardec não era espírita, né? Ele começa a desenvolver todo esse trabalho após o fenômeno das mesas girantes, como nós colocamos aqui no início. No início, né? Quase há 2 anos atrás. Né? E o que torna esse trabalho... A gente não precisa falar que ele é rico, né? Porque isso aí chover, não vamos falar que a chuva é líquida. A gente tem que lembrar, Nivaldo, que não tinha rede social para ele fazer as pesquas dele. Isso era feito... Né? Por carta. Para se comunicar, não tinha. Isso era tudo feito por carta na época, intuição. Com toda a dificuldade, o transporte era marítimo, as grandes distâncias, né, Célia? Então, a gente tem que ser muito agradecido a esse irmão que codificou. Que se dedicou. Toda essa doutrina. Se dedicou a essa... E a gente sabe que ele teve, assim, um infarto, né? Isso. Por excesso de trabalho. Por excesso de trabalho. Porque inclusive, Nivaldo, não parava. Tem um filme no Netflix, né? Tem um filme que aborda a vida de Allan Kardec. Seria interessante vocês pesquisarem e conhecer um pouco mais sobre a história desse codificador. Né? Então, no dia 31... Né? Que, evidentemente, né, Célia, foi preparado pela espiritualidade para executar esse trabalho para nós. Porque aqui, nessa codificação, nesse Pentateuco kardeciano, a gente encontra tudo que a gente precisa. Tudo. É a bússola que nós precisamos, Célia. Não tem outro lugar. Ele Célia, deixou... é a terceira revelação. É a terceira revelação, né? E como Cristo. É o Consolador prometido. E é o que o Cristo falou para a gente, né? Quando ele esteve aqui conosco. Que ele ia... enviar para nós. Voltar para o Pai, mas que ele ia enviar. Ia pedir ao Pai que nos enviasse um Consolador. E nós temos. E esse Consolador ficaria conosco o resto dos tempos. Né? Iria então, nos ensinar iria nos recordar. Exatamente. Né, as coisas que ele... Então, vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso trabalho, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que aceita
que aceitou, aceita e vai nos conduzir de volta ao nosso Pai, como espíritos puros, espíritos felizes, porque todos nós alcançaremos um dia esse patamar. Agradecendo, Mestre, agradecendo a essa espiritualidade que coordena, que alimenta a nossa vontade de aqui estarmos, que alimenta todos esses amigos que nesse momento compartilham esse estudo. Pedimos, Mestre, que possamos ser envolvidos, sermos intuídos, para assimilarmos todos esses ensinamentos, que possamos, Mestre, incorporar no nosso ser esses ensinamentos. Que a Tua luz nos ajude nessa compreensão, que a Tua luz ilumine esse caminho que precisamos e vamos percorrer. Esteja conosco, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, vamos a nossa reflexão, a né? nossa reflexão, aquela mensagenzinha que a gente coloca, né, de reflexão. E hoje vamos ler que o dono do tempo sabe a hora de mudar a sua história. Apenas confie. E a gente pode ler, Nivaldo, o dono do tempo sabe a hora de mudar a nossa história, a história de cada um de nós. Cabe a nós confiarmos. E aí, a gente, como nós já falamos em programas passados, Nivaldo, eu confio, aí eu sento e espero que essa mudança aconteça. Não pode, não é assim. A minha parte eu vou sempre ter que fazer. E a espiritualidade nos diz, Nivaldo, que a nossa parte ela é pequenininha, porque a maior parte o nosso deles, Pai né? faz. Faz para nós. Ele faz. E quantas vezes, mesmo essa parte pequenininha, a gente ainda sente assim um desânimo, preguiça ou falta de ânimo para fazer. Então, que a gente tenha, né, Célia, nessas palavras aqui, esse incentivo necessário para que a gente possa arregaçar as mangas e fazer, acordar de manhã com aquela vontade, aquela determinação de fazer a nossa parte. Porque se a gente for... vamos pensar, o dono do tempo. Estamos falando de Deus, né, Célia? De Deus. Estamos falando de Deus, né? Então, nesses momentos, se nós estamos agora passando por momentos de turbulência, de tempestades, vamos confiar. Vamos fazer a nossa parte, vamos confiar, porque Ele sabe a hora de mudar a nossa história. E ela vai mudar, com certeza. E essa grande importância, né, Célia, da gente sempre fazer a nossa parte. A nossa parte. Isso tem que ser feito. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Temos que fazer a nossa parte. E aí, Célia, vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Nós paramos no nosso último encontro, semana passada, que foi o programa 91. Hoje nós vamos dar início ao programa 92. Nós estávamos falando de sonho e sono, né? E falamos muito, um tema extraordinário para a gente refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, no que nos acontece, né? Normalmente, Normalmente, quando acordamos, o que lembramos. E agora a gente vai dar continuidade falando sobre visitas espirituais entre pessoas vivas. Lembrando, né, Nivaldo, que nós estamos no capítulo 8. Capítulo 8 do Livro dos Espíritos, né? E o título desse capítulo é Emancipação da Alma. Emancipação da alma é esse deslocamento do nosso espírito que permanece ligado ao nosso corpo físico, mas ele ganha uma liberdade. Nós já colocamos essa imagem, né, Célia, em que mostra o corpo físico em repouso e o espírito se deslocando ligado
pelo cordão de pelo prata, cordão né? de prata. Então, ele tem uma maior liberdade. Uma maior liberdade. É isso que quer dizer emancipação da alma. Então, visitas espirituais entre pessoas vivas. Pode ser no sonho ou nós vamos ver que essas visitas podem ser até acordados, né? Mas a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é a questão 413. Ele pergunta assim: do princípio da emancipação da alma, durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência, simultânea, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Temos duas vidas, ou seja, quando estamos acordados, temos essa vida corporal e vamos considerar uma outra vida quando estivermos dormindo e quando houver essa emancipação da nossa alma, do nosso espírito, e eles vão nos responder. No estado da emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Porém, não são, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. Pois é. Perfeitamente. É porque Kardec, É uma vida só, né? Kardec perguntou, né, se quando nós estamos quando o corpo físico está em repouso, isso significaria uma vida e a nossa emancipação, outra vida? Não. Eles estão dizendo que não. A espiritualidade nos diz que não. É o que eles chamam fases. São duas fases. A fase do repouso do corpo físico e a fase da emancipação da liberdade do espírito. Até porque, Célia, quando há essa emancipação do espírito, o corpo está em repouso. Está em repouso. Não é verdade? E aí a gente lembra aquela pergunta lá de trás, quando Kardec pergunta o que é o corpo sem o espírito? Uma massa. Uma massa de carne, um conjunto de carne. Então não há duas vidas, é uma vida só que, como eles dizem, se divide nessa fase corporal em duas fases, né? E na fase espiritual, né? Quando o espírito emancipa, mas é a mesma vida. É a mesma vida. Até porque se a gente for o corpo, durante a emancipação da alma, o corpo não faz atividade nenhuma. Está em repouso, exatamente. Porque se ele exercesse alguma atividade... independente. Poderia até ser, mas ele está lá. E a gente sabe também, né, Célia, no menor momento, menor motivo para que esse corpo desperte, esse espírito retorna imediatamente. Só não vai retornar quando esse cordão é rompido. Aí não. Mas enquanto a ligação... significa a morte. Né? Significa o desencarne. Então, a 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? A gente pode se visitar durante o sono? Será que a gente se visita durante o sonho? O sono, né? E a espiritualidade nos diz sim. E muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Quantas vezes a gente sonha, tive com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Não lembra dessa encarnação. Nessa. Né? Não lembra dessa encarnação. E aí conversa, como a espiritualidade aqui nos diz, nos reunimos, conversamos, e a gente, quando desperta e lembra, não entende. Quando lembra, muitas das vezes a gente não lembra, né, Célia? Eu lembro de algumas coisas só, mas muitas das vezes é o que você falou, a gente lembra de ter estado com pessoas estranhas. Estranho. Para o nosso convívio atual, né? Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país.
Olha só. Vai lá, vamos lá, né? Abrangência. Já viajamos aí bastante, né, Célia? Nem vou mais me incomodar e ir para o exterior, porque com certeza já devo ter ido e estou satisfeita. O fato de irdes vos encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. Olha a importância disso, né, Célia? Que importância que nós que tem essa informação da espiritualidade. Repetindo, o fato de irdes vos encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. E, Célia, isso é um lenitivo para nós, que temos tantos problemas, tantas dificuldades, e durante o sono a gente vai se encontrar com aquelas pessoas queridas, com as pessoas amigas, que vão nos ajudar, vão nos explicar muitas coisas, vão nos dar motivos, soluções dos nossos problemas. E a gente vai acordar no dia seguinte com aquela leve impressão de que, puxa vida, já sei como resolver. Pois é, isso que eu ia falar. Porque você mencionou agora solução para os nossos problemas. Eles vão nos dar orientação para que nós resolvamos os nossos problemas. E se não tiver, Célia, como resolver, eles vão nos dar aquele incentivo, aquela força para que a gente possa suportar as dificuldades. E aí a gente para pensar na misericórdia do nosso Pai. Porque a vida pode ser assim tão dura, tão incisivamente dura, que nós vamos desfrutar desses momentos de emancipação para que o nosso espírito, a coisa que realmente é concreta, é o que vale, tenha esse consolo, esse lenitivo. E aí, quando nós retornamos, temos que retornar ao corpo físico, a gente vem mais fortalecido, com mais energia para continuar enfrentando. Quantas vezes, Célia, a gente vai dormir com um problema, aquele problema pesado, aquele que a gente não vê solução para ele, e acordamos no dia seguinte assim um pouco mais, aceitando um pouco mais, a gente acorda entendendo que há uma saída, e assim a gente consegue viver. São exatamente o conselho desses amigos que nos fortalecem, para que a gente tenha essa resistência necessária para suportar as dificuldades que a gente passa na vida. E aí a gente... Essa importância do sono, né? Do sonho, desses encontros, que para nós é um presente de Deus para nós, né? E aí a gente volta, mais fortalecidos, né? E a gente lembra da nossa página de abertura, nosso momentozinho de reflexão. Né? Confiar. Porque por mais dura que seja a nossa prova, as nossas dificuldades nessa encarnação, a coisa muda. Com certeza, a mudança vai acontecer. A gente temos exemplos, né, Célia, pessoais, todos nós já passamos, você já passou, eu, e quantos de nós passamos por situações difíceis, se recordarmos situações já passadas e que resolvemos. E que no momento em que nós estávamos passando, era o fim, era o fim do mundo. Era o fim. Né? E aí hoje a gente hoje nós já conseguimos olhar para lá e dizer, poxa, passamos, resolvemos. E tudo é assim, não é só conosco, não. Com todos vocês. Pare um pouquinho e pense. Com todos vocês, com certeza. Faça uma análise, faça uma retrospectiva. E vocês vão ver que quantos obstáculos nós já superamos e que, na época,
Foram a gente achava que fizemos, noites eu não tenebrosas, vou, eu não né, vou Célia? conseguir. Noites tenebrosas. Mas, com certeza, tivemos o afago, o incentivo de muitos amigos espirituais naqueles pequenos momentos de sono. Porque muitas das vezes a gente não consegue nem ter um sono tranquilo a noite inteira, mas aquele pequeno momento foi suficiente para que aqueles amigos espirituais nos envolvesse e nos desse toda a fortaleza que a gente precisava para continuar firmes na vida. Vamos então à questão 415, né, Célia? Kardec pergunta, continua explorando esse tema, e ele diz: qual pode ser a utilidade destas visitas noturnas, já que delas não temos lembrança, não nos lembramos sempre, né? A sorte de Kardec, né? E para nossa sorte também, que ele é muito assim repetitivo, né? Ele fica, na pergunta, né? Se a espiritualidade não fosse superior, cara, eu já te respondi isso, né? Mas eles não, eles pacientemente. Porque ele está levando em consideração aqui, sabe o seguinte, muitas das vezes nós não lembramos, nem que sonhamos. E muitos de vocês vão dizer assim, mas eu não sonho. Não é? Mas sonhamos sim. Porque na questão anterior, a espiritualidade diz, né, nos responde a Kardec, que vos podem ser úteis. As conversas, né, que vos podem ser úteis. Aí Kardec pergunta, mas eu não vou lembrar. Eu não lembro. E aí eles respondem assim, comumente, dela fica uma intuição ao despertar. E frequentemente originam certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se possa explicá-las e que não são outras, senão as que adquiriram nessas conversações. Então, mesmo naqueles casos em que a gente afirma que, olha, eu não sonho, nunca sonhei, com certeza absoluta, todos já tivemos intuições, premonições, que foram derivadas dessas conversas, desses encontros que nós tivemos nos nossos sonhos, em que nos ajudaram e nos ajudam a solucionar as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nivaldo, a gente está aqui estudando exatamente para que a gente possa ter esse esclarecimento que nós precisamos. Então, na questão 414, a espiritualidade nos diz que quase todas as noites nós fazemos essas visitas. E agora Kardec pergunta, qual a utilidade se não nos lembramos? E sabe aqueles momentos em que vem na nossa mente, vem nas nossas decisões, fazer isso. Vou por aqui? Vou fazer isso? Ou não vou fazer? E aí a espiritualidade está aqui nos dizendo que são frutos dessa conversa, dessas conversas, desses encontros que tivemos durante o sono. E que agora ficou arquivado nós não lembramos. Na nossa memória. Nós não lembramos imediatamente, mas está arquivado lá no nosso inconsciente. E no momento certo desperta. No momento certo ela vai. Às vezes acontece um fato que é o gatilho para que aquilo para que você lembre. Venha à tona. Ou seja, Célia, a espiritualidade é perfeita. Nós temos. É perfeito. E aí a gente para pensar, porque nosso pai, ele ainda bem que ele é muito paciente e ele não tem pressa. Porque você veja bem, nós fomos preparados na erraticidade para virmos e para dar certo. É verdade. Toda programação é uma programação para dar certo. É positiva. Positiva. Ninguém veio aqui para ser assassino. Ninguém. E ninguém veio enganado. Todo mundo veio sabendo o que, lá em cima o que precisava cumprir aqui embaixo. Ainda assim, durante o sono, diante da nossa problemática, das nossas dificuldades, nós somos esclarecidos. Então, a gente não dá certo porque nós somos teimosos. Toda noite nós temos esse reforço.
Assim, Célia, nós vamos ver quando nós queremos ter esse reforço, Claro, né? claro. Mas temos essa possibilidade de ter esse reforço todas as noites. Porque Nivaldo está aqui falando. Se eu não quiser ouvir, eu me desligo do... Fecha. É a mesma coisa. E a gente faz isso, infelizmente. Infelizmente, a gente tem essa oportunidade a aqui. próxima pergunta, a gente vai ver exatamente que ele vai abordar esse assunto. Muitas das vezes a gente não quer aproveitar dessa possibilidade de nos instruirmos, de nos melhorarmos, quando desse período, desse deslocamento do espírito para a erraticidade. E aí nós temos o nosso livre-arbítrio e ele é sempre respeitado, porque o nosso pai nos educa de uma maneira diferente que a gente educa os nossos filhos. Se meu neto perguntar se pode enfiar o dedo na tomada, eu vou falar o quê? Não pode fazer isso. Agora, se eu puder perguntar ao meu pai, ao nosso pai, posso enfiar o dedo na tomada? Ele vai falar que pode. Você quer? Enfia. As consequências é suas. Eu vou experimentar aquilo, não vou fazer mais, ou vou até repetir, se eu gostei. Entende? Então, essas orientações, esse lenitivo, nós recebemos. Fazemos uso ou não. De acordo com a nossa evolução até essa. Nós vamos ver agora na próxima pergunta. Né? Então, a questão 416. O homem pode provocar as visitas espirituais por ato da sua vontade? Então, Kardec está perguntando, eu quero visitar fulano, eu posso? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir, essa noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Então, a gente pode, antes de dormir, a gente pode determinar. Eu quero me encontrar. O que o nosso espírito fará quando emancipado? E nossos amigos espirituais nos respondem: eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta. E, na maioria das vezes, o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir. Pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência, de modo que passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é a razão para que o faça. Então, não é, eu até posso predeterminar, né, o que tem duas situações aqui que a espiritualidade nos coloca, que quando o meu espírito já alcançou um grau evolutivo tamanho, que eu não vou, esse espírito não vai se preocupar com... O meu espírito não vai se preocupar... com os problemas da matéria. Eu preciso visitar minha filha
meu filho que mora longe, porque eu precisa ver. Não, ele não vai se preocupar. A preocupação dele não é com isso. mais com as nossas problemáticas do nosso dia a dia. Ele, quando se emancipa, ele tem trabalho a realizar, ele tem irmãos a socorrer. Então, não vai ficar... Tem instruções a receber, participar Não vai de instruções Agora, para que ele vá melhorar um pouco o seu entendimento. Como a espiritualidade nos diz, né, isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diverso. A gente se entrega às paixões. E essas paixões aqui são diversas, né, Célia? Se a gente gosta, por exemplo, de beber, o espírito vai para... Vai passar a noite na boate, vai passar a noite naquele bar 24 horas. Entende? Pode se encontrar com essa pessoa? Pode. Mas não foi porque ele programou. Não foi porque ele se houver algum encontro, não foi porque ele programou. Como pode permanecer inativo, né? Inativo. Não faz nada, não quero fazer nada, não quero ir para lugar nenhum, não quero... Né? Então, aqui a gente tem nessa resposta, Célia, duas possibilidades, né? Se nós já tivermos um espírito com uma conscientização maior, ele vai se desligar, quando emancipado, ele vai se desligar do corpo físico e vai buscar tarefas úteis a serem feitas. Seja porque sempre tem. Sempre tem. Nós vivíamos num mundo de provas e expiações. Ele vai, por exemplo, socorrer irmãos que estejam necessitados de alguma orientação e outras coisas mais. Imagina agora, Nivaldo, um espírito nessa condição de bastante elevado, com essa guerra que está acontecendo. Se ele vai ficar preocupado e não, mas eu tenho que visitar... Não, tem coisas mais importantes, mais urgentes. Quando desligado da matéria, Célia, eles entendem, dão uma prioridade diferente da nossa. A nossa prioridade aqui, encarnados, né, é com o nosso dia a dia, com a nossa materialidade. Nossa parentela. Quando o espírito se desloca, a prioridade, as prioridades dele são outras. Dependendo, evidentemente, do grau da humanidade. Dependendo, evidentemente, do grau evolutivo desse espírito. Né? Se ele é bastante elevado, com certeza ele vai direto para a Ucrânia. A prioridade vai ser a humanidade. Se ele está ligado ainda às paixões terrenas, aí ele realmente vai ficar vinculados a elas aqui. Então, é muito... A espiritualidade, ela vem nos dizendo, mesmo esse espírito ligado a essas paixões, ele pode até visitar essa pessoa, mas não foi porque ele programou. Tá? Então, são essas duas atividades que o espírito pode ter. O que vai diferenciar essas atividades é o grau de evolução de cada um. É evidente, né, Célia, que se essa visita que a gente programa para o espírito, se for útil, ele fará, acontecerá. Pode ser que ele faça. Mas, se for uma vontade apenas material, ele não vai se preocupar com isso, né? E aí nós temos a questão 417. Kardec pergunta: um certo número de espíritos encarnados pode se reunir e formar uma assembleia, fazer uma reunião? Sem dúvidas, sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou novos, frequentemente reúnem, assim, diversos espíritos felizes por estarem juntos. E Kardec aqui faz uma nota esclarecedora para essa resposta. Ele diz: pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizades contraídos em outras existências anteriores. Ao despertar, trazemos uma intuição das ideias que aurimos nessas conversações ocultas,
mas ignoramos-lhes a fonte. Então, é possível, sim, a gente se encontrar com vários amigos ao mesmo tempo, fazermos essas reuniões, né? Que vão acontecer com esses laços de amizades antigos. Pode ser amigos, né, Célia, de outras encarnações, ou até amigos novos. Mas é possível, sim, a gente marcar e nos encontrarmos em reuniões públicas, estudos. A gente tem alguns livros, né, de André Luiz, em que ele traz para nós exatamente essa possibilidade de nós, encarnados, participarmos de reuniões doutrinárias no mundo espiritual para o nosso aprimoramento. Vamos lembrar, né, Nivaldo, mais uma vez, que essa reunião ela é feita por afinidade. Afinidade. Né? São espíritos... Sempre, Célia. Afins, que comungam as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, os mesmos propósitos, né? Então, pode acontecer? Pode acontecer. E dentro do que você disse aí, Célia, essas reuniões, elas podem ser também combinadas por esses espíritos que têm paixões ainda terrenas. Paixões terrenas. E vão se encontrar também nas bagunças da vida. Nivaldo, né? Você está falando, mas não é esse caso de nos encontrarmos para as bagunças da vida. Mas você lembra que várias vezes a nossa coordenadora, ao término do nosso estudo do Evangelho, ela falava assim, vamos nos encontrar para trabalhar. Ela várias vezes ela falava isso. Esse encontro, Célia, vai depender do grau evolutivo desse grupo. Né? E como você falou em vibrações, se as vibrações forem elevadas, esse grupo vai trabalhar para o bem. Mas se for um encontro, uma reunião de espíritos com uma vibração mais materializada ainda, nós vamos nos encontrar para irmos fazer as nossas arruaças, né, por aí. Então, a questão 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo? Então, uma pessoa que julgasse morto um amigo, que na verdade não o estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? É aquele caso, né, Célia, em que a gente, não vê uma pessoa, um amigo, um conhecido, ou até um parente, há muito tempo. E aí, um belo dia, a gente diz, será que fulano ainda está vivo? A gente não tem mais nem como manter contato. E aí fica aquela dúvida, será? Né? E a gente pode fazer essa programação de num sonho, num sono, a gente saber, né? E Kardec pergunta isso para os espíritos, né? Tá, se ele pode se encontrar. E aí ele formula no final da pergunta, poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Ele foi lá, encontrou o amigo, viu que estava vivo ou que estava morto, né? E aí ele acorda mas a gente esquece, na maioria das vezes. E aí? Kardec está perguntando, poderia ter a intuição do fato ao despertar? A gente acorda e diz, o fulano está vivo, sim. Eu sonhei com ele está vivo. Está bem, está assim, está... Né? Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer sua sorte.
se não lhe houver sido imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o da sua morte. Então, o que a espiritualidade está nos dizendo é que, como espírito, a gente vai encontrar um outro espírito que é imortal. Agora, se não houver sido imposto como prova acreditar na morte desse amigo, Perfeitamente. poderá ter um pressentimento da sua existência. Poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o da sua morte. É como o Nivaldo falou. Quando nós estávamos comentando a pergunta de Kardec. A gente acorda, não lembra do sonho. Fala assim, não, mas ele está vivo, sim. É aquela intuição. Ele está vivo. Ou não, ele tá mas morto. aí Kardec diz para nós, os espíritos dizem para nós, né, Célia, que nem sempre... Nem sempre. Se não for por prova... essa informação, né, essa intuição é permitida para a gente. Sim. Como outras coisas também. Outras coisas, muitas outras coisas que a gente gostaria de saber. A gente fala assim, puxa, como eu gostaria de saber determinada coisa. Mas não é permitido para nós. Ainda não. Ainda não é permitido. Então, a gente vai ficar... é necessário que a gente fique nessa incerteza, porque faz parte dessa programação espiritual, essa programação de vida, como eles nos dizem aqui. Então, a gente vai ter que conviver com essa dúvida, porque é necessário para nós. Em outras ocasiões, nós vamos acordar, né, Célia, e vamos dizer, realmente não, fulano eu acho que já morreu. Ou, não, eu sonhei com ele, está muito bem. Né? A gente vai ficar, evidentemente, com só com essa intuição. Mas, como a gente não tem contato nenhum, é uma intuição positiva. Mas vamos parar aqui, né, Nivaldo? Vamos ter que parar, né, Célia? Já estamos chegando agora ao final do nosso encontro de hoje, desse momento que a gente sempre fala que passa muito rápido. São questões que nos orientam sempre, que nos tiram essas dúvidas, Célia. E isso aqui a gente vai carregar para sempre com a gente. Essas informações. Toda vez que a gente tiver dúvida com relação a alguma coisa relacionada a sono, a sonho, a essas visitas, a gente vai... se a gente não lembrar, nós temos aonde recorrer para relembrar, para reler. E por que não lembra? Está aqui. Mas ela está arquivada. A gente vai exatamente recorrer aqui e vai relembrar. Né? Então, vamos... agradecer a cada um de vocês que tem permanecido conosco nesse estudo, que é um incentivo para que a gente possa estar aqui fazendo esse papel de ler junto com vocês e dentro do nosso conhecimento, a gente tentar aprofundar um pouquinho mais essas perguntas e as respostas de Kardec para tornar um pouco mais entendível para nós. Então, agradecemos a cada um de vocês essa paciência e essa vontade de estar aqui conosco. E vamos sempre pedir a Deus, a Jesus, que nos dê também essa vontade, né? Acima de tudo, essa paciência, força, perseverança, para que a gente possa estarmos vencendo a cada desafio das nossas vidas. Que a gente tenha certeza sempre que, como lemos na reflexão da nossa abertura hoje, Deus está sempre mudando, fazendo as mudanças necessárias em nossas vidas. Mas é fundamental que cada um de nós tenhamos o discernimento, o desejo, a fé, a vontade de fazermos a nossa parte. Então, que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana repleta de muita paz, de muita harmonia, sempre. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.
Graças a Deus.